Olá, tudo bem? Eu sou o Fabiano Zimmermann, gestor dos fundos de renda fixa aqui no ASA Investments, os fundos da família ASA Alpha, de renda fixa ativa, e vou contar um pouco para vocês como foi esse nosso primeiro TRI, os resultados, um pouco do ambiente macro, nacional e internacional, e de onde veio aí as principais posições, né, de onde veio a atribuição de performance dos fundos. Tá? Bom, lembrando, né, os fundos da família ASA Alpha, nós temos dois produtos, o ASA Alpha Real Rates e o ASA Alpha Nominal Rates. O ASA Alpha Real Rates ele é um fundo de renda fixa ativo cujo benchmark é o IMA-B, né, e o Nominal Rates é um fundo também de renda fixa ativo, né, cujo benchmark é o IRFM. Então, o IMA-B é toda a curva de inflação no Brasil e o IRFM é toda a curva pré-fixada. O ASA Alpha Nominal Rates, começando por ele, né? Ele obteve um retorno no trimestre, né, em 2023, de 4,90%. Isso é o retorno nominal do fundo. Isso representa quase 1% acima do retorno do IRFM. Então, a gente teve aí o retorno do IRFM próximo a 4%. Né? Isso faz com que o fundo, desde o início, tenha um retorno nominal de 15,09%. Isso confere a um spread, né, um retorno sobre o IRFM de 2,90. O ASA Alpha Real Rates, ele teve um desempenho no ano de 4,74%, isso equivale a 0,73% acima do IMA-B nesse trimestre, né, em 2023. Perdão, é isso mesmo. No ano 4,74 e um spread sobre o IMA-B de 0,73 e desde o início 9,67 de retorno nominal contra 2,44 sobre o IMA-B. Falando um pouco de março, né, contextualizando o trimestre, a gente teve muita indefinição, né, e ainda muita pergunta que ainda não foi respondida durante 100 dias do novo governo, né, já começando a falar de mercado doméstico, depois a gente fala um pouco do mercado internacional. A gente ainda tem algumas dúvidas sobre como vai se dar o aumento de receitas proposto pelo governo nessa nova regra fiscal, se esse aumento de receitas ele é factível e vai ser possível que a gente cumpra, né, os números de resultado primário esse ano, né? Isso mudou muito o humor dos investidores ao longo desse período todo. Também a gente teve um pouco de ataque ao Banco Central, né, sobre a política de juros mais altos, etc. Isso fez com que os ativos eles apresentassem uma volatilidade relativamente alta, né? Contudo, a performance dos fundos de renda fixa ativa, dos nossos fundos e do mercado pré-fixado e o mercado de inflação foi muito bom. Né? Se a gente comparar, né, eu fiz essa avaliação aqui logo no início, né, durante todo o ano de 2022, por exemplo, a performance de um fundo de inflação rodou em torno de 4%. Esse ano, já nos nossos primeiros 3 meses do ano, a gente já tem essa rentabilidade. Né? Então, a despeito de toda a volatilidade, o mercado apresentou uma boa performance para esses ativos e a gente conseguiu capturar, surfar aí esse movimento. No Brasil, a gente também teve uma certa preocupação, e ainda é uma preocupação vigente, sobre uma possível crise de crédito aqui, né? Alguns casos específicos, né, Americanas, Light, fazendo com que os spreads de crédito eles abrissem, fazendo com que os fundos de crédito sofressem bastante com essa abertura, também sofreram resgates. A indústria de fundos, de uma maneira geral, sofreu bastante resgate durante esse primeiro
primeiro TRI, né? E no ambiente internacional não deixou de ser muito diferente, né? Com crise bancária, tanto americana quanto europeia, né? Esse ambiente dificultou um pouco a performance de outros ativos, né? Como principalmente bolsa, né? E aí a gente falando Bolsa Brasil, né? Mas, novamente, voltando aqui à performance dos fundos de renda fixa, a gente teve uma performance bem positiva, a gente está bastante animado aí com a performance desses ativos. Quando a gente fala de atribuição de performance, né, nesse trimestre, lembrando, esses dois produtos eles fazem operações ativas de valor relativo nas curvas de juros, tanto nas curvas de juros nominal quanto nas curvas de juros reais. E os grandes atribuidores aqui de performance foi uma operação de inclinação de inflação implícita do miolo para a longa, que a gente chama, né? A gente estava comprado na inflação implícita da NTNB 2050 e vendido na inflação implícita da NTNB 2030, né? Outra operação que deu bastante resultado, isso aí deu uma rentabilidade em torno de 30% de toda a performance attribution que eu comentei no início, né? Outra operação que deu bastante resultado foi uma operação de valor relativo entre os juros reais e inflação implícita também de uma NTNB longa, da NTNB 2050, né? E uma operação de valor relativo também, novamente, é o nosso principal, a nossa pegada aqui, né? Sua principal atribuição de performance é em valor relativo, né? Nós fizemos uma operação de juros nominais longos que também respondeu por aproximadamente 30% do resultado. A gente segue com a consistência nesses resultados dessas operações relativas e esperamos que nos próximos trimestres a gente consiga manter essa consistência e entregar valor para os nossos cotistas. Muito obrigado, até a próxima.